é bom. Amém, irmãos? Vamos abrir Mateus 5. Vamos continuar o amado Sermão do Monte. Sermão da Montanha. Mateus 5, hoje nós vamos ver o versículo 10. Hoje nós vamos ver, Jesus vai fechar as bem-aventuranças, mostrando qual é a reação do mundo diante dos verdadeiros cristãos. Qual é a resposta que o mundo dá ao verdadeiro cristianismo? Você é igual, claro, para eu higienizar. Então nós vamos ver hoje qual é a resposta do mundo ao verdadeiro cristianismo. Mateus 5, verso 10. Obrigado, meu irmão. Tá bom? Mateus 5, 10, a Bíblia diz assim: bem-aventurados. Não está ligado. Alô? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você não? Antes disso, eu queria convidar os irmãos a orar um pouco comigo. Senhor, nós apresentamos diante de Ti as nossas vidas, apresentamos diante de Ti, Senhor, as nossas preocupações. A Tua palavra diz que não devemos andar ansiosos por motivo algum. Antes, em tudo, devemos apresentar diante de Deus as nossas petições com súplicas e com ações de graças. Ó Pai, e nós apresentamos diante de Ti nesta noite os nossos medos, os nossos anseios, Pai Santo. Meu Deus, as nossas preocupações, Pai Santo. Oh Deus, nós temos aflições, nós temos preocupações, Pai Santo, que só o Senhor pode resolver, Pai. E nós precisamos do Teu auxílio nessa noite, nós precisamos de graça. Oh Deus, repreende aqui nessa noite todo espírito imundo, Pai, que haja nessa noite libertação, que essa noite seja uma noite, Pai, onde nós possamos sentir o Teu toque, onde nós possamos sentir a Tua presença viva e real nas nossas vidas. Oh Deus, tira do nosso coração toda ansiedade, toda perturbação, todo medo, Senhor, e nos dá uma fé que confia em Ti, Senhor. Eu peço nessa noite que a Tua graça anestesie as nossas dores, que o Senhor gere em nós humildade, pobreza de espírito na Tua presença, Senhor. Nós não merecemos nada, por isso nos achegamos a Ti como mendigos que pedem por graça, que pedem por misericórdia. Nós fazemos nessa noite a oração do publicano. Tem misericórdia de mim, Senhor, que sou um pecador. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Nós não merecemos nada, mas o Senhor, em sua infinita graça, tem nos abençoado, Senhor, com o dom do Espírito Santo. E é essa a principal de todas as bênçãos, e essa é a bênção que nós queremos nessa noite, Pai. Uma visitação do Espírito Santo começa, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, irmãos. Mateus 5, verso 10. O Senhor Jesus vai concluir as bem-aventuranças com a resposta que o mundo dá aos verdadeiros cristãos, ao verdadeiro povo de Deus. Qual é o propósito das bem-aventuranças? O Senhor Jesus está mostrando aqui que o povo de Deus é um povo peculiar, é um povo totalmente distinto do povo deste mundo. Diz em 1 Pedro 1,15: assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos em todo o vosso procedimento de vida,
como está escrito, sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Então aqui o Senhor Jesus vai mostrar qual é o caminho. Tá bom, Paulinho? Pode ficar na paz, o sonoplasta. Então o Senhor Jesus vai mostrar qual é o caminho que o verdadeiro povo de Deus percorre, e que o verdadeiro povo de Deus, ele é diferente do povo do mundo na sua essência. É isso que ele está mostrando aqui, que o povo de Deus é um povo separado, é uma nação santa, é um povo eleito, é uma propriedade exclusiva de Deus. O povo de Deus tem características peculiares. E aqui o Senhor Jesus divide os seres humanos entre duas classes: não ricos e pobres, não doutores ou analfabetos, mas ele divide os seres humanos entre aqueles que estão debaixo da bem-aventurança eterna, os bem-aventurados, e aqueles que estão debaixo da maldição eterna, os amaldiçoados. Quem vai traçar essa ideia é nosso amado irmão Lucas. Em Lucas 6, do verso 20 ao 29, Lucas vai contrapor cada bem-aventurança com um ai. Ele vai colocar as bem-aventuranças e embaixo ele vai colocar as maldições sobre aqueles que vivem uma vida contrária às bem-aventuranças. Então aqui Jesus está mostrando as características do povo de Deus. Ele vai começar, olhem as características do povo de Deus. Ele vai começar com a pobreza de espírito, a dependência de Deus para tudo. Ele vai depois dizer que o povo de Deus é um povo que chora, é um povo aflito, é um povo que se aflige na presença de Deus. Ele vai dizer que o povo de Deus é um povo manso, não é um povo que exige seus direitos, não é um povo que vive a lutar, que vive a guerrear com armas humanas, mas ele vai mostrar que o povo de Deus é um povo manso, que a marca do povo de Deus é a mansidão, é a humildade, é o amor, é a tranquilidade. Ele vai dizer que o povo de Deus é um povo que se alimenta daquilo que é certo. O povo de Deus tem desejo por aquilo que é puro, por aquilo que é santo, por aquilo que é louvável na presença de Deus. Ele vai dizer que o povo de Deus tem fome e sede de justiça. O povo de Deus é um povo que não se vende, que não se corrompe. É um povo que não negocia valores. É um povo íntegro. É um povo reto, como era o nosso amado irmão Jó. Isso é ter fome e sede de justiça. E eles são fartos ao viverem uma vida justa. O que alimenta o povo de Deus, amados irmãos, é uma consciência em paz. Isso um verdadeiro cristão tem. Um verdadeiro cristão pode ter falta de muitas coisas, mas ele bota a sua cabeça no travesseiro e ele diz: eu tenho paz porque a minha consciência está em paz com Deus. Amém. Isso o povo do mundo não tem. O povo do mundo não tem paz com Deus, porque o povo do mundo está vivendo na prática deliberada do pecado. O povo do mundo não tem fome e sede de justiça. O povo do mundo não tem desejos santos, não se alimentam da justiça. Pelo contrário, eles se alimentam do pecado, eles se alimentam da iniquidade. Depois o Senhor Jesus vai dizer, irmãos, que o povo de Deus é um povo misericordioso. Olhe que bênção é um verdadeiro cristão. Todo verdadeiro cristão é uma bênção. Olhe que bênção é. O Senhor Jesus está narrando aqui características que eram deles, mas que são dele, mas que ele passa ao seu povo. O Espírito Santo transforma o nosso caráter e ele nos faz essas pessoas. Nós não temos essas características de forma natural. Essas características, elas são colocadas em nós
na regeneração pelo Espírito Santo de forma espiritual. Então aqui nós vemos uma pessoa que, se o mundo estivesse em ordem, deveria ser amada. O que são as bem-aventuranças? O retrato falado de um verdadeiro cristão. E o que é um retrato falado de um verdadeiro cristão? Um retrato falado do Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que diz estar em Cristo tem que andar como ele andou. Então, o que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças são as descrições, as definições dos filhos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós vemos essas características em uma pessoa, qual era o correto a se fazer? Amá-la, agradecer a Deus pela vida dela, respeitá-la, tratá-la bem. Mas as bem-aventuranças, elas nos ensinam o estado em que o mundo se encontra. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Porque qual é a reação do mundo em relação a este homem aqui? Ele é pobre em espírito, ele lutando contra o pecado, ele é humilde e manso, ele tem fome e sede de justiça, ele é misericordioso, ele é limpo de coração, seu coração é puro, como era o de Estevão, dos verdadeiros cristãos. Ele é pacificador, ele promove a paz. Para você brigar com ele, tirar ele do sério, você vai ter que ter muito trabalho. Aí Jesus vem no verso 10 e diz que este mesmo homem, ele é perseguido. Aí você diz, meu Deus, qual é a natureza desta perseguição? A justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Que justiça é essa, irmãos? Um justo proceder diante de Deus. Por exemplo, por que Caim perseguiu Abel? A natureza da perseguição é espiritual. O que foi que Abel fez, amados irmãos, para que Caim o assassinasse? Qual foi o crime de Abel? Nenhum. Mas por que Abel ficou com ódio? Por que Caim ficou com ódio deliberado de Abel? A Bíblia diz lá em 1 João 3 que isso aconteceu no mundo espiritual. Caim era do maligno. Caim pertencia ao maligno. E ele, por nutrir sentimentos perigosos no seu coração, o que? Inveja. A inveja, irmão, é um sentimento assustador. A inveja é um sentimento que transformou um anjo em um demônio. A inveja foi o sentimento que moveram os fariseus a ficarem com ódio de Jesus a tal ponto de o prenderem e o levarem a Pôncio Pilatos, afirmando, acusando dele ter cometido um crime de sedição, rebelião contra Roma. Por que os fariseus fizeram isso? O que foi que Jesus fez para que gerasse tanta inveja nele? Nada. Ele só fez o bem. Então, a natureza da perseguição é altamente espiritual. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Perceba, irmãos, embora o povo de Deus seja um povo pobre, seja um povo cheio de aflições, seja um povo cheio de tribulações, olha que coisa, são os ímpios que sentem inveja do povo de Deus, e não o povo de Deus que sentem inveja dos ímpios. O Salmo de Asaf, o Salmo 37, é uma exceção. Mas o comum, irmãos, não é um cristão viver com inveja do ímpio. O comum bíblico são os ímpios sentirem inveja dos verdadeiros cristãos, assim como Caim sentiu inveja de Abel. Por que Caim sentiu inveja de Abel? Porque Deus se agradou de Abel.
Então Caim olhou para Abel e disse: eu vou matar ele. Ele criou um ódio dele sem motivo. E aqui o Senhor Jesus está mostrando, amados irmãos, que o povo de Deus, ele é odiado sem motivo. Por que Nero, ele, na sua luxúria, mandou que os cristãos fossem incendiados em Roma? Os postes de um carro da Coelba. Sabe quais eram os postes de Roma? As cruzes com os cristãos pegando fogo. E Nero ficava no seu palácio mandando tocar harpas. E a delícia de Nero, o que dava prazer ao coração de Nero, era ver o grito dos cristãos sendo torturados. O que levou Nero a fazer isso, irmãos? Satanás. A separação que existe no mundo entre dois povos. Existe o povo de Deus, mas existe o povo do maligno. O povo de Deus é um povo diminuto, é um povo pequeno. O povo do maligno é um povo muito mais extenso do que o povo de Deus. E aqui o Senhor Jesus vai mostrar que a quem nós pertencemos? Ao povo do mundo ou ao povo de Deus? Quem nós somos? Benditos ou malditos? Então ele vai dizer aqui, às vezes a gente pensa, né? Eu pensava assim, muitas vezes, logo no início da minha conversão, porque eu tive um passado muito escuro, e no início da minha conversão, eu pensei que todo mundo ia me abraçar. Todo mundo ia dizer: rapaz, é isso aí. E algumas pessoas até disseram: pai, glória a Deus pela sua mudança. Glória a Deus que você mudou. Mas depois, irmãos, que você vai vivendo o cristianismo, você vê que a reação do mundo é diferente. Você espera que ao agir corretamente, você vai ser acolhido, você vai ser abraçado, você vai ser compreendido, você vai ser... as pessoas vão ter gratidão com você. E é justamente o contrário. E é isso que frustra muitos servos de Deus. Foi isso que frustrou Jeremias. Foi isso que frustrou muitas vezes Davi. Davi escreveu um salmo que se cumpriu até em Judas, meu amigo íntimo, que eu confiava, levantou contra mim o seu calcanhar. Salmo 41, 9. Então o povo de Deus, ele é um povo que está familiarizado com as provações, com as tribulações e com o ódio daqueles que pertencem ao povo do mundo. Então, muitas vezes, a gente cria falsas expectativas, que os homens vão nos receber bem. Eles não vão. Se nós estivermos andando com Jesus, os homens irão nos maltratar. Jesus disse: acautelai-vos dos homens. A Bíblia diz em Mateus 10,16: eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então nós vemos aqui, irmãos, a bem-aventurança da perseguição. Imagine o profeta Jeremias. Como Jeremias não sofreu, vendo o povo que ele amava. Olha, irmãos, uma das coisas que você se assusta no livro de Jeremias é que Jeremias tinha tanto amor pelo povo que maltratava ele, que Jeremias chegava ao ponto de ser mais misericordioso do que Deus. E Deus dizer: Jeremias, por favor, pare de orar por esse povo. Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, eu não vou me inclinar ao clamor deste povo, Jeremias. E o povo estava maltratando Jeremias, achando que Jeremias
era um inimigo do povo, porque Jeremias trazia mensagens duras, mensagens que chamavam o povo ao arrependimento. E nós vemos que Jeremias amava o seu povo, mas o seu povo odiava Jeremias. Maltratavam Jeremias, rejeitavam Jeremias, diziam que Jeremias era um traidor do povo, era um inimigo da nação. Mas o que Jeremias era? Um bem-aventurado. Mas por ser um bem-aventurado, ele era perseguido e maltratado. Então nós vemos que a natureza da perseguição está interligada à natureza da nossa filiação. De quem nós somos filhos? De Deus ou do diabo? Porque os filhos de Deus, eles são perseguidos pelo povo do diabo. Os filhos do diabo, eles são abraçados pelos filhos do diabo. Então, a natureza da perseguição tem a ver com a nossa filiação. Se você se parecer com Jesus, for pobre em espírito, for uma pessoa que não brinca com o pecado, que leva o arrependimento a sério, for uma pessoa humilde e obediente à voz de Jesus, se você tiver fome e sede do que é certo, se você tiver amor ao próximo, um coração limpo, for um pacificador, você vai ser tratado da mesma forma que Jesus Cristo foi. Vamos abrir comigo em João 15, 18. E nós vemos, amados irmãos, que as bem-aventuranças, elas têm um propósito de mostrar que a nossa casa não é aqui, a nossa casa é no céu. Como começa as bem-aventuranças? No versículo 3 de Mateus 5, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus, é o reino dos céus. Como termina as bem-aventuranças? Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então perceba, amados irmãos, que as bem-aventuranças, elas começam com o reino dos céus e elas terminam com o reino dos céus, mostrando que a casa do cristão não é aqui. O cristão, ele é uma pessoa espiritual, é alguém que nasceu de Deus, é alguém que está aqui, mas não é daqui, está aqui, mas é do céu, está peregrinando até o momento em que ele chegar na sua casa, como foi com Enoque. E Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si, e Deus o transladou. Deus disse: Enoque, chegou a hora de você vir para casa. Venha para casa, meu filho. Venha para casa, Enoque. Vamos descansar na bem-aventurança eterna. E é esse o momento que a gente vai receber a plena paz. Por isso que as bem-aventuranças estão interligadas à nossa pátria, a Nova Jerusalém. Felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus vai concluir com a nossa chegada no reino dos céus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Como foi que Paulo chegou no céu? Sendo um perseguido. A Bíblia diz em Apocalipse 11, quando você puder, tenha tempo e leia, a Bíblia fala de duas testemunhas. É uma figura do período escatológico, da grande tribulação, onde a apostasia, amados irmãos, vai chegar num grau tão grande que Jesus coloca duas figuras profetizando para toda uma população. E sabe o que a Bíblia diz que as pessoas fazem com essas duas testemunhas? Assassinam. Elas são mortas. Seus corpos são expostos em praça pública. Olha em Apocalipse 11. E a Bíblia diz que sabe o que fazem?
começam a presentear-se uns aos outros por causa da morte destes homens. Como se estivessem dizendo: aquele que pregava para a gente o arrependimento morreu. Como falaram de Elias: tu és o perpétuo de Israel. Então, o mundo odeia os verdadeiros cristãos, porque os verdadeiros cristãos não são do mundo. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, eles são de Deus. Jesus Cristo disse em João 17: eu não oro, Pai Santo, pelos que são do mundo, eu oro pelos que do mundo tu me deste, porque são teus. Pai Santo, não peço que os tires do mundo, peço que os livres do mal. Olha que coisa. Jesus não ora pelo mundo, Jesus ora pelos seus. Jesus intercede pelos seus. João 15, 18. Perceba, agora vamos ler a partir do verso 9. João 15, 9. Aqui há um contraponto. Jesus está falando aqui da união com Ele que todo cristão verdadeiro deve ter. Ele se coloca como uma árvore, uma videira verdadeira. Os cristãos como os ramos dessa árvore que produzem um fruto, o fruto do Espírito Santo. E aqui no versículo 9, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo vai nos ensinar a alegria dos discípulos. Assim como o Pai me amou, da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Permaneçam no primeiro amor. Não saia do primeiro amor. Não deixe de olhar para Jesus. Olhe somente para Jesus. Focalize somente nele. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para Jesus Cristo. Não saia do primeiro amor por nada. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se obedecerdes aos meus mandamentos, quem ama faz o quê? Obedece. Permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai. Jesus está dizendo, há um padrão para o amor. Amor não é o que o mundo diz que é amor. Amor é o que eu ensino o que é amar. Amar é ser obediente ao Criador. Todo amor começa dessa forma. Bom, só existe um, que é Deus. E ninguém pode fazer o bem ao outro se não estiver sendo um instrumento de Deus. Por isso ele diz aqui, eu tenho obedecido às ordens do meu Pai, permaneço em seu amor. Mas, olha que coisa, tenho-vos dito essas palavras, para que a minha alegria permaneça em vocês, e a vossa felicidade seja completa. Então Jesus aqui está dizendo que a união com Ele produz felicidade, mesmo nos momentos mais escuros da vida. Como a Bíblia diz que Deus tirou água da rocha. Ele muitas vezes nos concede graça em momentos inexplicáveis. Por isso que o povo de Deus é invejado pelo povo do mundo. Rapaz, por que eu estou aqui cheio de dinheiro e não sou feliz? E aquele camarada ali que não tem nada, só vive sorrindo. O que é que tem na vida? Por isso que é uma loucura o cristão sentir inveja do ímpio. O normal, espiritualmente falando, é o ímpio sentir inveja da comunhão que o cristão tem com Deus. Mas a gente vive dias que o cristianismo está tão rebaixado, e eu me incluo, que a apostasia está tão grande, que está virando normal o certo ser errado e o errado ser certo. Parece que é normal um crente ficar com inveja do ímpio. Não é normal não, é pecado. Amém, glória a Deus. O crente tem uma satisfação que o ímpio não conhece.
a satisfação da presença de Deus. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha o que Jesus está dizendo. Eu dou um mandamento a vocês. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Verso 13. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Olha que coisa. Jesus está falando do seu amor. Essa é a revelação do amor. Ele deu a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Se não praticar, não é amigo de Jesus, não. Já não vos chamo servos, porque o servo não faz seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus está dizendo: os discípulos são seus amigos. Quem aqui já leu João 11? Jesus ressuscita a Lázaro. Que coisa linda. A Bíblia diz assim, que falaram para Jesus: Jesus, está doente, aquele a quem o Senhor ama. Olha que maravilha. As pessoas já sabiam que Jesus amava a Lázaro. Como Jesus é maravilhoso, irmãos. Como Jesus é bondoso. Não fostes vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi a vós. E vos designei para irdes e dardes fruto. E fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que perdi, Ele o concederá a vós. Olha o que Jesus está falando. A forma que Ele lida com os seus discípulos. E depois Ele vai mostrar a forma que os seus discípulos são tratados pelo mundo. Mostrando que o mundo nos maltrata, mas Jesus nos abraça. O mundo nos rejeita, mas Jesus nos chama de amigos. Por isso que uma irmã mandou para mim, a irmã Gisele, uma foto tão bonita de Jesus sendo crucificado e uma criancinha olhando para Jesus. Que coisa linda, mostrando quem é o nosso melhor amigo, Jesus Cristo. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Que coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa. E eu fiquei maravilhado hoje, porque eu pedi à médica que está cuidando do meu pai para mostrar essa foto para ele. E ela disse que ele viu. Glória a Deus. Junto com João 3,16. Eu pedi para a médica, eu falei: doutora, por favor, faça só um favor para mim. Eu prometo que eu não vou te incomodar mais. Mostre essa foto e esse versículo para meu pai. E eu pensei que ela nem ia me dar atenção, que ela nem ia me responder. Ela foi lá, mostrou e disse: já mostrei. Glória a Deus. Deus é fiel. Ele está lá com ele agora. Amém. Ele é todo poderoso. Então aqui ele diz: não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi vocês, e vos designeis para ides e dardes fruto. O que é dar fruto? É dar frutos dignos de arrependimento. O que é dar fruto, irmãos? É ter o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz. De onde você tira a satisfação das bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. É de lá que vem toda a minha satisfação em Deus. É do céu que vem o meu socorro. É do céu que vem a minha alegria. É do céu que vem o meu fruto. Dá fruto. E fruto que permaneça. Quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. A Bíblia diz que o sangue de Abel clama até hoje. Por quê? Porque Abel era justo. Abel era íntegro. Abel era obediente a Deus.
Olha que coisa. Sendo assim, seja o que for que pedides ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. O que é pedir em nome de Jesus? As pessoas usam o nome de Jesus como se fosse uma senha de caixa eletrônico. Pai, me faz rico, em nome de Jesus. Botou a senha, tirou. Não. Em nome de Jesus significa, você está pedindo como se Jesus estivesse pedindo no seu lugar. Isso é pedir em nome de Jesus. É pedir em união com Cristo. Se Jesus estivesse aqui agora, Ele pediria o que eu estou pedindo. É esse o pedido que o Pai atende. Se pedir coisa segundo a vontade de Deus, Deus nos atende, Deus nos ouve. Mas o que tapa os seus ouvidos para a lei de Deus, até a sua oração, é abominável. Pedir em nome de Jesus é pedir o que Jesus pediria em seu lugar. O que Jesus pediria em meu lugar, no seu lugar? Graça para cumprir a missão que Ele recebeu desde a fundação do mundo. Jesus pediria o quê? Jesus pediria forças para executar os propósitos de Deus, para não retroceder diante dos propósitos de Deus. Quando Jesus estava diante do Getsêmani, Ele disse: Pai, como eu me angustio nesse momento, Pai. Ô Pai, mas se eu vim para isso, como eu posso fugir desse momento? Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Contudo, se esse cálice não pode passar sem que eu beba, que seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. Então aqui nós vemos, este é o meu mandamento, ó mandamento, que vos ameis uns aos outros. Jesus não disse, este é o meu conselho. Ele disse, este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Olha que coisa maravilhosa. Agora vem o verso 18. Olha o que diz o verso 18. Olha a perseguição. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Olha o que ele está dizendo. Eu amo vocês, meu Pai ama vocês, vocês devem amar-se uns aos outros, mas o mundo odeia vocês. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Perceba qual é a natureza da perseguição: o ódio por Jesus. Mas o que é um cristão? Um retrato falado de Jesus, pequeno Cristo. O que é um cristão? Pequeno Cristo. Aquele que diz estar em Cristo tem que andar como Ele andou. Então aqui Jesus está dizendo a natureza da perseguição. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. É o ódio por Jesus. E quando você está em Jesus, o mundo odeia Jesus em você. Verso 19. Se fosseis do mundo, Ele vos amaria como se pertencesseis a Ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. A minha versão aqui em James pode estar um pouco diferente. Por essa razão o mundo vos odeia. Recordai-vos das palavras que eu vos disse. Olha o verso 20. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, olha que coisa boa, também obedecerão a vossa orientação. Ao passo que os lobos do mundo vai nos perseguir, tem um pequeno grupo que são as ovelhas, que vão ouvir a voz de Cristo e vão obedecer. Os eleitos de Deus são atraídos pela pregação do Evangelho. Contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados. Mas agora eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram.
Aquele que me odeia, da mesma forma, odeia a meu Pai. Agora vamos abrir, irmãos, em 1 Pedro 4. 1 Pedro 4. 1 Pedro 4, 12. 1 Pedro 4, 12. Pedro vai falar aqui que sofrer por Cristo é um privilégio. Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha o que ele diz aqui, amados irmãos, em 1 Pedro 4, 12. Amados. Ou seja, olha o que ele diz. Amados. Pedro está pregando aqui para cristãos que iriam passar por intensas perseguições. E ele começa dizendo: o fato de vocês passarem por intensas perseguições não significa que Deus odeia vocês. Muito pelo contrário, significa que Deus ama muito vocês. Amados. Inclusive essa é uma prova do amor de Deus, a perseguição. Não vos assusteis. O que é alguém que está assustado? É alguém que está apavorado, com medo. Então ele diz: não vos assusteis com a provação. 1 Pedro 4,12. Com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Olha o que Pedro está falando, irmãos. Amados, não vos assusteis com a prova de fogo. A irmã estava falando sobre isso hoje, né, irmã? Não vos assusteis. Às vezes a gente fica assustado. Jesus, eu cheguei aqui hoje falando: não toque em mim não, que vai sair brasa, viu? Mas é fogo de provação. Se tocar aqui, chega a temperatura está quente, a fornalha está acesa, mas o Filho do Homem está caminhando comigo. Mas aqui ele diz: amado, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente. A palavra aqui no grego é um fogo que arde, é um fogo que queima. É como você coloca a mão no fogo e você sente o ardor, a queimadura. Como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Olha o que Pedro está dizendo. O fogo da aflição revela a qualidade da fé, assim como o fogo da provação revela a qualidade do ouro. Nós falamos aqui domingo como é que Deus purifica o nosso coração. Bem-aventurados são os limpos de coração, eles verão a Deus através do fogo. Assim como o ouro é colocado no fogo, o cristão é colocado na provação. Não para que o cristão seja destruído, mas para o cristão ser purificado, santificado. Assim como o fogo purifica o ouro, a provação purifica o coração dos cristãos. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Pedro está falando aqui, o que Pedro está falando aqui é: gente, não é estranho para o cristão sofrer. Olhem para os seus irmãos do passado. Olhem para os cristãos do passado. Vejam que os cristãos do passado sofreram. Não olhem para esse falso evangelho aí, da Igreja Universal, Mundial, Internacional. Não olhem para os falsos profetas. Não olhem para as falsas igrejas. Olhem os seus irmãos do passado. Olhem os personagens da Bíblia. E vejam que não é estranho para o cristão sofrer. Veja as perseguições que Davi sofreu de Saul. Veja os sofrimentos que José passou, José do Egito. Veja os sofrimentos que Jacó passou. Veja os que Abel passou. Veja o sofrimento de todos os personagens da Bíblia. Tem uma passagem que eu fico com a dó de Isaac. Isaac tenta abrir um negócio. E a Bíblia diz que Isaac cavava um poço, os filisteus iam lá e fechavam o poço de Isaac. Aí Isaac cavava outro poço
e os filisteus fechavam o poço de Isaac. Aí, até o momento que Isaac parou de contender com os filisteus e achou um poço de águas vivas, o Senhor Jesus Cristo. E ele disse: eu vou ficar aqui, e aqui eu prosperarei nessa terra. Mas todo cristão verdadeiro sofreu muito. Todos os cristãos sofrem muito. Não existe, irmãos, como carregar uma cruz sem sofrer. Se alguém quiser vir após mim, faz o quê? Pare de sofrer? Não. Negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Dizer não para a sua vontade e sim para a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Segundo, tome a sua cruz. Quer tomar uma cruz, amados irmãos? Quando foi que Jesus tomou a cruz? Uma multidão escarnecendo dele. Seu corpo cheio de feridas. Sua cabeça com a coroa de espinhos. Foi assim que ele carregou uma cruz. Ele disse: tome cruz. Abrace a vergonha de seguir a Cristo. E depois faz o quê? Siga-me. Se você olhar a vida de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você avaliar, você vai chegar à conclusão de que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus é um caminho de sofrimento. Então, Pedro está dizendo aqui o que Pedro está dizendo aqui em 1 Pedro 4,12 é: gente, eu nunca enganei vocês. Eu não disse que seria fácil, mas que teríamos uma jornada ao lado do Salvador e um destino maravilhoso em glória. Mas olha o que Pedro diz: como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Sabe por que a gente ficou, vou falar isso aqui, isso é muito sério, apavorados, assustados, despreparados quando a pandemia chegou? Porque para a gente foi algo estranho, como quando não deveria ser. O que Pedro está dizendo aqui é: não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Se a gente estivesse como as virgens prudentes, o que é que Lucas disse em Lucas 21:11? Viriam epidemias. Lucas 21, verso 11. Então, pandemia chegou. A virgem, cadê a lamparina? Cadê o azeite na botija? Jesus está voltando. Não é tempo de desespero, não é tempo de medo, é tempo de fé, é tempo de arrependimento, é tempo de conversão, é tempo de rasgar o coração, é tempo de parar de brincar de ser crente, é tempo de levar Deus a sério, é tempo de ter compromisso com Deus, é tempo de crescer na graça e no conhecimento, é tempo de deixar de ser imaturo. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas então eu vim a ser homem e deixei para trás as coisas de menino. Amém, glória a Deus. Assim o que significa ser homem? Ser um cristão maduro, ser um cristão obediente a Deus, abandonar as trivialidades, as futilidades, o cristianismo por inteiro, abraçar sua cruz e seguir a Jesus. Por isso, irmãos, que é tempo de arrependimento, ainda é tempo de misericórdia, a porta ainda está aberta, é tempo ainda de invocar o nome do Senhor e ser salvo, mas haverá tempo em que não haverá mais tempo, haverá tempo em que a porta vai se fechar, e que as nécias vão clamar e não vão achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto.
Porque chegará o tempo em que as pessoas clamarão e não mais serão socorridas. Não se brinca com Deus. Que Pedro está dizendo aqui, no calor da provação, virão coisas piores, virão dias piores, virão dias, irmãos, em que ser um cristão vai custar tudo. Leia os sermões escatológicos de Jesus. Quando Jesus fala das pandemias, ele fala: isso são os princípios das dores, e então virá o fim. É só o princípio. Princípio fala de começo. Apocalipse 9 vai falar que os homens vão buscar a morte, e a morte vai fugir deles. Você sabe o que é isso? Você sair na rua e ver a pessoa se jogando do 20º andar e ela caindo e não morrendo. Ver uma pessoa tentando se matar e não conseguir se matar. São os tempos da volta de Jesus. Jesus disse: olhem para o céu, vocês estão vendo que vai chover? Quando o céu está nublado, aponta para a chuva. Olhem os sinais estão se cumprindo porque Jesus está voltando. Pedro está dizendo isso, não é algo estranho, o sofrimento, não. Contudo, alegrai-vos, por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Mas olha o que ele vai dizer no verso 14: se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, bem-aventurados perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. O que Pedro está dizendo é: se você é perseguido por fazer a vontade de Deus, glória a Deus pela sua vida. O Espírito de Deus habita em você. Mas olha o que ele vai dizer aqui para a gente concluir, verso 15: mas nenhum de vós, esse é o perigo de uma pessoa pensar ser bem-aventurada e não ser. 1 Pedro 4,15: mas nenhum de vós sofra como homicida. O que é um homicida? Um assassino, um ladrão, um praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Sabe o que é que Pedro está dizendo aqui? Tem gente que é perseguido, mas não é por causa da justiça. Tem gente que é mal falado, mas não é por causa da justiça. Tem gente que é perseguido e mal falado porque faz o mal. E quem faz o mal acaba sendo mal falado. Aqui não é toda a perseguição que é bem-aventurada. É a perseguição por andar nos passos de Jesus. Mas é uma colheita do plantio. Quem planta da carne colhe destruição. Como por exemplo, olha o que Pedro está falando aqui: um cristão homicida, como Caim, que odeia o seu próximo. É como, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, um exemplo prático na nossa congregação. Um exemplo: uma senhora necessitada chega aqui e ela quer fazer um lanchinho ali. Aqui na igreja nós servimos um lanchinho depois do culto. Amém. E na hora que ela vai pegar o lanchinho, o suposto cristão chega e maltrata ela. Você vem aqui só para comer? Aí essa pessoa sai do culto e fala mal e comenta com outra pessoa: rapaz, eu fui ali na comunidade cristã Vida Eterna e eu fui pegar um lanche e a pessoa me disse que eu venho para a igreja só para comer e me humilhou porque eu peguei um lanche. Esse suposto cristão que agiu dessa forma com essa senhora, ele está sendo perseguido por causa da justiça ou porque ele não tem amor? Porque ele não tem amor. Porque ele não tem amor. Então ele não está sendo perseguido porque ele está fazendo a vontade de Deus. Ele está sendo mal falado porque ele não está vivendo como Cristo quer que ele viva.
com amor. Meu Deus, fazer questão de comida. Que loucura! Meu Deus, a pessoa vem para a igreja, vai fazer um lanche, o que é que tem? Deixa comer. Atrás lá da loja que eu trabalho tem um centro espírita. Você precisa ver a alegria que eles servem as refeições. Ninguém fala nada. Tem uma senhora que eu conheço que vai lá só vai para o centro espírita na hora da sopa, mas ninguém maltrata ela. Ninguém desfaz dela. Aí chega numa igreja bíblica e a pessoa é maltratada por causa de comida. E a gente quer dizer que está sendo perseguido por causa da justiça. Ó, João 3,7. Importa-vos nascer de novo. Aprenda a tratar as pessoas como você trata a Cristo. Amém. Por isso que eu disse para essa senhora, que inclusive está aqui, Dona Fátima. Eu falei com ela: olha, Dona Fátima, se alguém algum dia aqui maltratar a senhora, não é com o nosso consentimento, nem da liderança da igreja. A senhora pode entrar, a senhora pode pegar seu lanchinho, pode pegar seu cafezinho, porque o que está aqui é para todo mundo. E se alguém já maltratou a senhora, não foi com o nosso consentimento, nem com o consentimento da igreja, que fique bem claro isso. Amém, eu creio. As coisas precisam ser ditas às claras. Então, não. Uma pessoa que trata as pessoas sem amor, ela é crente? Não. Não. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é Amor. É sim. Então perceba que tem gente que é perseguido não por causa da justiça. Vocês viram que eu trouxe um exemplo prático? Que tem gente que é perseguido porque ainda não é crente, mas a esperança de ser crente, a esperança de arrependimento, hoje pode se arrepender, a festa no céu quando um pecador se arrepende, Amém. mas ainda não é. E a gente tem que deixar bem claro, as bem-aventuranças deixam bem claro quem é crente e quem não é. A Bíblia deixa bem claro quem é crente e quem não é. Como? Pelas obras. Conhecereis a árvore pelo fruto. E por que, irmão José, eu preciso saber quem é crente e quem não é? Porque bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Ladrão, mas nenhum de vós sofra como homicida ou ladrão. Já teve gente na nossa igreja que usurpou bens alheios e disse que estava sendo perseguido. Perseguido por quem? Se você fez o mal, claro que você vai ser mal falado. Claro. Você tem um bem da sua família, um terreno da sua família, que representa ali o lugar que você se criou, o lugar que seu pai dormia, o lugar que sua mãe dormia. Aí chega um suposto cristão, usurpa esse bem, constrói um prédio nesse bem, e depois ele é mal falado, e é por causa da justiça? Não, é por causa que ele é um injusto. Ele está sendo mal falado porque ele não é crente. Não, mas ele diz que é crente. A gente já passou por isso na nossa congregação. Perceba, uma congregação tão pequena que já sofreu tantos ataques de Satanás. Praticante do mal. Pessoas que são mal faladas porque praticam o mal. Se você pratica o mal, você quer ser bem falado? Aí se esconde atrás dessa bem-aventurança. Não, bem-aventurado é o perseguido por causa da justiça. Está vendo? A pessoa está fazendo mal, está fazendo um monte de coisa errada, mas ela está se escondendo atrás. Oh, estão me perseguindo. Oh, como eu sou coitadinho. Oh, meu Deus, como eu sou bonzinho. Mas ninguém me entende. Não, não é não. Você precisa de arrependimento. As pessoas estão falando mal de você porque você não está vivendo como crente. A perseguição ali é porque você está andando como João Batista, uma vida reta, íntegra, como Jesus, como Paulo, como Pedro. Isso é ser perseguido por causa da justiça.
ou como quem se intromete em negócios alheios. Pedro está dizendo aqui, cristãos que vivem se intrometendo onde não devem, na vida dos outros. Verso 16, entretanto, 1 Pedro 4,16, se sofrer como cristão, olha o que Pedro faz, se sofrer como cristão, sofrimento de Cristo, não se envergonhe disso. Ou seja, eu não tenho vergonha, você não deve ter vergonha em sofrer por ser santo. Você está lá no trabalho, na sua repartição, tem um monte de gente que é imoral, que é mau caráter, que é pornográfico, e você deixa bem claro, eu não gosto desse tipo de brincadeira, não fale dessas conversas comigo, me respeite, eu sou crente. Amém. Não converse moralidade comigo, você está diante de um crente, me respeite. E quando você age dessa forma, você sofre retaliações no trabalho, na faculdade, na escola, numa repartição pública. Quando você se posiciona de forma reta, os tortuosos vão tentar causar dano. Por quê? Porque ele vai ver a justiça em você e a sua justiça vai revelar a injustiça dele. A luz que há em você vai revelar as trevas que há nele. E a sua luz vai fazer com que as trevas que estão nele se levantem contra você. Isso é ser perseguido por causa da justiça. O que é a justiça? A palavra de Deus. Amém. Você está tendo um comportamento coerente com a palavra de Deus. Você está praticando a Bíblia. E então você sofre como cristão. Olha o que Pedro deixa bem claro. Você está amando como Jesus, perdoando como Jesus. Você está pregando a verdade como Jesus, andando nos passos de Jesus. Aí você sofre. Não se envergonhe disso. Não se envergonhe de sofrer. Eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Concluindo, antes, glorificai a Deus por meio desse nome. Glorifiquem a Deus com o nome de cristão. Quem é você? Eu sou um cristão. Eu sou um pequeno Cristo. Eu tento andar como ele andou. Eu sou um pecador, mas ele morreu por mim. Eu estou andando nos passos dele. Com todas as falhas, ele está me aperfeiçoando. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, ó, olha por onde começa o juízo pela casa de Deus. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E aí, irmãos? Qual vai ser o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O que Pedro está falando aqui, amados irmãos, é o seguinte: está doendo? Está. O fogo está ardente? Está. A fornalha está acesa? Está. Mas, olhe para o fim. Olhe para a eternidade. Olhe para daqui a 150 anos, onde sua alma vai estar. O juízo começa pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ele diz, obedecem, não só conhecem. Obedecem ao Evangelho de Deus. Qual é o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Agora, olha o verso 18. 1 Pedro 4,18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, irmãos, olha o que o texto está dizendo. Deixa a Bíblia falar. Não precisa nem ser um grande intérprete para dizer isso aqui, para entender isso aqui. E se é com dificuldade que o justo é salvo. Olha para isso. Atos 14, 22, Paulo diz: importa-nos que através de muitas tribulações ingressemos no reino de Deus. Vai ser difícil, Estelinha, mas vai ser bom, porque vai ter graça, vai ter a presença de Deus,
nas nossas vidas. E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio, o pecador? Se o justo é salvo com dificuldade, mas ele chega no céu, o que vai ser do ímpio, meu amado irmão, quando ele morrer nas chamas do inferno? O que Pedro está dizendo aqui é: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. A palavra tribulação, eu disse ontem, mas eu vou repetir. A palavra tribulação vem do latim tribulus, que é um instrumento usado para arar a terra. É um instrumento da agricultura usado para arar a terra, para que então o agricultor lance a semente e a semente produza um bom fruto. O que Paulo está dizendo é que esses sofrimentos que passamos são leves e momentâneos, pois estão preparando a nossa alma para entrar na bem-aventurança eterna. É uma leve e momentânea tribulação. Deus está esculpindo em nós o caráter de Jesus para produzir em nós um eterno peso de glória. Um eterno peso de glória acima de toda comparação. É um eterno peso de glória. Olha que coisa linda, um eterno peso de glória acima de toda comparação. É como eu estava falando com o irmão Marcelo ontem, a gente voltando do estudo. Nosso amado irmão, eu peço aos irmãos que orem por ele, pela família dele também. E ele estava falando para mim de um vídeo que o pastor Nizam passou uma vez no estudo bíblico, quando era lá na casa do irmão João, de um pastor que ele faz um exemplo de uma corda. Ele pega uma grande corda, e Marcelo estava me dizendo que ele ficou bem impactado. Esse vídeo é bem impactante mesmo. Ele pega uma grande corda, o iniciozinho da corda está de vermelho. Ele diz: isso aqui é a nossa vida. A gente vai viver no máximo 100 anos. No máximo 100 anos. E depois daquela corda enorme, é o que vem depois da morte, a eternidade. Mas a gente vive como se só existisse esse pedacinho de corda, esses 100 anos. E a gente se esquece que o que mais importa é o que vem depois desse pedacinho de corda, a eternidade, que nunca mais terá fim. Paulo está dizendo: a leve e momentânea tribulação, o fogo ardente, produz para nós um eterno peso de glória. Por isso, fixemos os nossos olhos, não naquilo que se vê, porque é passageiro, mas naquilo que não se vê, porque é eterno. Ora, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, Quinho, e a certeza daquilo que se espera. Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida a seu fiel Criador. Confia a sua vida a seu fiel Criador. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Confie sua vida, sua alma ao seu fiel Criador. Deus é fiel. Os demônios são cruéis. O nosso coração é enganoso, mas Deus é fiel. Como é feliz o homem que confia em Deus. Ele nunca vai se decepcionar. Mas como é maldito e infeliz o homem que confia nos homens. Ele sempre vai se decepcionar. Quem vive criando expectativas nos homens, vive de decepção em decepção. Porque por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem vive confiando em Deus, vive de gratidão em gratidão. Porque Deus é indecepcionável. Ele é maravilhoso. E seguir praticando o bem. Pedro conclui dizendo: vocês precisam perseverar praticando o bem, porque aquele que perseverar até o fim será salvo.
Não adianta praticar o bem por um tempo, como Demas, como Judas. Tem que praticar o bem até o fim. E não nos cansemos de fazer o bem. A seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Porque, irmãos, fazer o bem cansa. E cansa muito. Porque fazer o bem gera oposição do mundo, mas bem-aventurança eterna. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas cansa. O que é mais fácil? Nadar a favor da correnteza ou contra a correnteza? Contra a correnteza. Fazer o bem é nadar contra a correnteza. Por isso que Pedro diz: entreguem suas vidas ao fiel Criador e não deixem de fazer o bem. Não desistam de fazer o bem. Os homens são maus, mas Deus é bom. E nele você pode confiar. Por isso que Jesus vai dizer: felizes são os perseguidos por causa da justiça. Eles são felizes por quê? Porque deles é o reino dos céus. Quem aqui se lembra da morte de Estevão? Como foi que Estevão morreu? Sendo perseguido por causa da justiça. Mas o que foi que Estevão viu? Eu vejo o Filho de Deus de pé, os céus abertos, e Jesus para me receber no céu. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pai, não impute sobre eles este pecado. Perseguido por causa da justiça, Estevão, mas dele é o reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Isso é ser crente. O mundo vai nos perseguir, mas nós devemos nos alegrar, porque esse é o caminho dos profetas do passado. Esse é o caminho dos eleitos de Deus. Nunca houve um cristão verdadeiro amado pelo mundo. Eles sempre foram rejeitados. Eu vou concluir com um exemplo que impactou uma multidão na época do Império Romano, a tal ponto de um dos pais da igreja, um pastor bíblico chamado Tertuliano, dizer que o sangue dos mártires era a sementeira da igreja, que o que mais fez a igreja de Cristo crescer, a igreja que começou com 12 homens, que começou ali com aqueles apóstolos iletrados, com Jesus, mas ele disse que uma das maiores sementeiras da igreja, um dos maiores instrumentos de crescimento saudável da igreja, foi o sangue dos mártires. E sabe o que acontecia? Eu vou dar um exemplo. Domingo, qual era o atrativo da família? Gente, esse domingo vai ter assassinato de crente. Vamos para o Coliseu. As pessoas iam para o Coliseu como as pessoas vão na época do Campeonato Brasileiro, baiano, para a Fonte Nova. O Coliseu era um grande estádio. E as pessoas iam lá domingo. Vamos, esposa, vamos, filho. Você vê como o homem é mau, viu? Vamos ver o espetáculo da semana. Qual vai ser o espetáculo? Os cristãos vão ser mortos por leões. Vamos ver se é legal isso? Os cristãos vão ser levados em peles de ovelhas. Vamos ver se isso é... E eles chegavam lá. Soltavam os leões. Soltavam os cristãos. Aí a multidão ficava olhando. Enquanto os cristãos eram mortos, eles cantavam hinos, seus rostos brilhavam e eles morriam sorrindo. A tal ponto de um dos pais da igreja contarem um testemunho que uma vez o imperador, ele desceu na arena para chutar a cabeça dos cristãos, que alguns leões arrancavam a cabeça.
E ele disse, ele deu testemunho que o rosto do cristão morto, a cabeça do cristão morto, era a face de alguém que estava sorrindo. E as pessoas ficavam impactadas e um dizia para o outro: o que está acontecendo? A gente veio aqui para ver esse povo morrendo e esse povo está com uma paz inexplicável na hora da morte. Esposa, marido, vamos ver quem é o líder desses cristãos? Vamos frequentar um estudo bíblico, porque assim, se eu estivesse lá no lugar deles, na hora da morte, eu estava desesperado. Eu ia correr, ia ser igual Papaléguas. Ia ser o leão correndo e eu correndo nesse coliseu. Eu ia subir esse muro. Mas cantar e adorar a Deus e dar risada, eu não ia fazer isso não. Eu quero ver quem é o líder desses cristãos. Pedro, Paulo. Ou Paulo, ou Pedro, me fala desse Jesus. Eu quero ter essa paz na hora da morte, Paulo. Ou Pedro, me ensina, me fala desse Cristo, Pedro. Aí Tertuliano disse: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. E a igreja crescia e as conversões aconteciam. Por quê? Porque na igreja havia a melhor ferramenta de evangelismo, o testemunho. São isso que as bem-aventuranças ensinam. Que a melhor ferramenta de evangelismo é um crente vivendo como crente. Na essência, não só fazendo coisas de crente, mas sendo um cristão verdadeiro, em secreto, na presença de Jesus, vivendo para a glória de Deus. Esses são os felizes, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco. Ó Deus, nos faz verdadeiros cristãos, Senhor. A começar de mim, Senhor. Me faz um verdadeiro cristão. Amém. Ó Deus, abre os nossos corações, como o Senhor fez com Lídia, e nos dá um coração segundo o teu coração. Ó Jesus, nos dá a paz que excede todo entendimento, e nos ajude a chorar aos teus pés, pois aqueles que semeiam chorando, com júbilos ceifarão. Ó Jesus, nos ajude a vivermos para ti, e somente para ti. Que o Senhor seja o nosso socorro nessa noite, em todos os momentos. Deus, mais uma vez eu oro pela nossa congregação. Oro não só por meu pai, Senhor, pois não só é ele que está sofrendo. Oro também pelo meu paizinho, que eu creio que o Senhor ama e irá salvá-lo. Mas eu oro por todos os irmãos, Pai, que precisam da visitação do Espírito. Oh Pai, nos dá graça, nos dá vida espiritual. Oh Pai Santo, nos dá arrependimento para a vida. Oh Senhor, visita os enfermos da nossa congregação com graça, com paz. Oh Deus, com a cura, se for a tua vontade. Que o teu nome seja glorificado, e só o teu nome, Senhor. Nós não merecemos nenhuma glória, mas o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmãos? Amém. Salve seu irmão com cumprimento santo e diga para ele: Deus está no controle. Deus é bom.